Eu havia acabado de herdar 11 milhões de dólares e corri para casa para contar ao meu marido, mas um acidente grave me colocou no hospital. Para meu choque, ele nunca me visitou. Quando liguei, ele disse que não tinha tempo nem dinheiro para uma perdedora. Dias depois, ele chegou com sua nova esposa para me humilhar, mas quando ela me viu, gritou: "Oh meu Deus, ela é minha." Meu nome é Morgan, e aos 35 anos nunca esperei herdar 11 milhões de dólares do meu tio distante. Eu estava dirigindo para casa, animada para contar ao meu marido Eric a notícia que mudaria nossas vidas, quando meu mundo literalmente desabou ao meu redor. Acordei no hospital, meu corpo quebrado e em agonia. Horas se passaram, depois dias, mas Eric nunca apareceu. Quando finalmente consegui falar com ele por telefone, suas palavras cortaram mais fundo que meus ferimentos. Agora, enquanto estou aqui deitada vendo ele entrar com sua nova esposa, nunca esperei que ela me olhasse e gritasse essas palavras. Minha relação com meu tio James era complicada, no mínimo. Ele era o irmão mais velho do meu pai, mas eles tiveram um desentendimento décadas atrás sobre o negócio da família. A ruptura foi tão profunda que nossas famílias mal se reconheciam nas raras reuniões de feriado. Apesar disso, eu tinha boas lembranças de visitar sua propriedade rural expansiva quando criança. Essas breves visitas sempre pareciam mágicas, com o tio James me mostrando sua coleção de livros raros e contando histórias de suas aventuras comerciais no exterior. O tio James era um milionário que se fez sozinho e construiu um império no desenvolvimento imobiliário. Sua perspicácia para negócios era lendária em nossa pequena cidade, mas sua vida pessoal era notavelmente vazia. Ele nunca se casou nem teve filhos, se dedicando completamente ao trabalho. O que eu não sabia até muito mais tarde era que ele havia estado secretamente me acompanhando ao longo dos anos. "Você me lembra de mim mesmo na sua idade?" ele me disse uma vez durante um de nossos raros encontros quando eu tinha 12 anos. Inteligente, teimosa e sem medo de falar o que pensa. Depois que me formei na faculdade e me mudei, o tio James começou a me enviar cartões de aniversário e cartas ocasionais. Eu respondi educadamente, mas brevemente, sem saber como superar a divisão familiar. As cartas continham atualizações mundanas sobre sua vida, insights de negócios e perguntas ocasionais sobre a minha. Nunca percebi que ele estava cuidadosamente construindo uma conexão comigo, a sobrinha que mal conhecia. 6 meses antes do acidente, o tio James foi diagnosticado com doença cardíaca avançada. Quando soube da notícia por um primo distante, decidi visitá-lo no hospital. Lembro como ele parecia frágil, uma sombra da figura imponente da minha infância, mas seus olhos se iluminaram quando entrei no quarto. "Morgan", ele disse, sua voz mal passando de um sussurro. "Eu sempre soube que você voltaria." Essa visita se transformou em visitas semanais. Conversamos sobre tudo de filosofia política, recuperando o tempo perdido. Ele nunca mencionou a briga com meu pai, e eu nunca perguntei. Era como se tivéssemos silenciosamente concordado em começar do zero. "A vida é muito curta para rancores", ele me disse durante uma de nossas últimas conversas. Aprendi essa lição tarde demais. 3 meses depois ele faleceu pacificamente durante o sono. Eu lamentei mais profundamente do que esperava. Quanto ao Eric, nossa história de amor começou 7 anos atrás em uma exposição de arte no centro da cidade. Eu estava lá escrevendo uma matéria para a revista de estilo de vida local onde trabalhava. Eric era um dos artistas em destaque, suas pinturas abstratas atraindo considerável atenção. Ele tinha essa confiança, uma paixão quando falava sobre seu trabalho que era magnética. "Arte é sobre ver o mundo de forma diferente", ele disse quando o entrevistei. "Encontrar beleza no caos." Começamos a namorar logo depois, e dentro de um ano estávamos casados em uma pequena cerimônia. Não podíamos nos dar ao luxo de algo grandioso, mas era perfeito para nós. Eric estava determinado a se tornar um artista, e eu apoiava seu sonho de todo o coração. Consegui um emprego mais estável em uma agência de publicidade para nos manter financeiramente à tona, enquanto ele buscava galerias e comissões. Nos primeiros anos as coisas foram maravilhosas, apesar de nossas dificuldades financeiras. Vivíamos em um apartamento modesto. Economizávamos onde podíamos e sonhávamos com o futuro. Eric pintava até tarde da noite enquanto eu editava textos para campanhas publicitárias. Éramos parceiros, cada um fazendo sua parte. Mas os últimos 2 anos foram diferentes. A carreira artística de Eric permaneceu estagnada, e as rejeições pareceram mudá-lo. Ele se tornou mal-humorado, retraído e às vezes desaparecia por horas sem explicação. Quando questionado, ele explodia dizendo que precisava de espaço para pensar ou estava fazendo networking com outros artistas.
Nossa conta bancária diminuía enquanto ele investia em materiais caros para projetos que nunca pareciam se materializar. Você simplesmente não entende o processo artístico se tornou sua resposta padrão para qualquer pergunta sobre dinheiro ou seu paradeiro. Eu estava no trabalho quando recebi a ligação de Benjamin Harrison, advogado do tio James. Morgan Wallace. Este é Benjamin Harrison. Estou cuidando do espólio de James Wallace. Você estaria disponível para vir ao meu escritório hoje? Concordei, esperando talvez uma pequena lembrança ou carta. Quando Benjamin deslizou o testamento pela sua mesa, quase caí da cadeira. O tio James havia me deixado tudo. Todo o espólio dele avaliado em 11 milhões de dólares, mais a propriedade da família. Ele revisou o testamento após a reconciliação de vocês, Benjamin explicou. Ele ficou muito impressionado com como você construiu sua vida em seus próprios termos. Anexado ao testamento havia uma carta na caligrafia do tio James. Querida Morgan, se você está lendo isso, passei para o que quer que venha a seguir. Eu a observei crescer de longe, admirando sua determinação e coração bondoso. Você tem a mesma centelha que eu tinha uma vez, mas com a sabedoria que me faltava. Este dinheiro é uma ferramenta, não uma solução. Use-o bem, seja feliz e lembre-se de que a verdadeira riqueza não é medida em dólares. Com amor, seu tio James. Assinei a papelada necessária em um estado de torpor. 11 milhões de dólares. Era uma quantia inconcebível. Eu podia quitar nossas dívidas. Eric podia seguir sua arte sem pressão financeira. Podíamos comprar uma casa, viajar, começar uma família. As possibilidades eram infinitas. No caminho de volta, parei em uma joalheria e comprei um relógio caro para Eric. Um símbolo do nosso novo começo. Decidi não contar a ele por telefone. Notícias assim mereciam uma celebração adequada. Liguei para ele mesmo assim. Só para dizer que estava chegando em casa mais cedo com boas notícias. Ele soou distraído, quase irritado. Estou no meio de algo, Morgan. Um novo projeto artístico. Muito experimental. Isso é importante, Eric. Estarei em casa em 30 minutos. Tudo bem. Só não espere muita reação. Estou na minha zona criativa. Desliguei me sentindo um pouco desanimada, mas ainda animada. Uma vez que ele ouvisse a notícia, seu humor certamente mudaria. Mal sabia eu que essa ligação seria uma de nossas últimas conversas normais. A chuva havia começado quando entrei na rodovia. Uma garoa leve que fazia a estrada brilhar sob o sol da tarde. Lembro de ligar o rádio, alguma música animada tocando enquanto ensaiava mentalmente como contaria a Eric sobre a herança. Talvez eu o fizesse fechar os olhos, colocasse o relógio em suas mãos e então compartilhasse a notícia incrível. Imaginei seu rosto se iluminando, o estresse dos últimos anos derretendo quando ele percebesse que estávamos financeiramente livres. Eu estava tão absorta nesses pensamentos que quase perdi de ver acontecer. Um semi-reboque 2 pistas mais à frente, de repente desviou, seus pneus derrapando no pavimento molhado. O tempo pareceu desacelerar. Enquanto o assistia fazer uma curva fechada, o reboque maciço balançando em minha direção como algum pêndulo terrível. Virei o volante bruscamente para a direita. Mas era tarde demais. O impacto foi ensurdecedor. Metal se esmagou contra metal enquanto meu carro girou violentamente. O airbag explodiu no meu rosto com força chocante. Através do caos, lembro de ver a caixa do relógio voar aberta, o cronômetro caro deslizando pelo painel em câmera lenta. Meu último pensamento consciente foi estranhamente sobre um outdoor à beira da estrada anunciando seguro familiar com o slogan "Proteja o que mais importa". Então escuridão. Acordei com o bip constante de monitores cardíacos e o cheiro antisséptico que só os hospitais têm. Todo o meu corpo parecia que havia sido passado por um moedor de carne. Até respirar enviava dores agudas pelo meu peito. Tentei me mover e imediatamente me arrependi. Calma, uma voz gentil aconselhou. Você precisa ficar quieta. Forcei meus olhos a focar na mulher de uniforme azul em pé ao lado da minha cama. Sua etiqueta de identificação dizia Sarah Winters, enfermeira registrada. O que aconteceu? Minha voz saiu como um raspo. Você esteve em um acidente grave na rodovia 65, Sarah explicou, verificando uma das minhas linhas de quarta. Você esteve inconsciente por quase 2 dias. 2 dias? A informação atingiu como um tijolo. Meu marido sabe que estou aqui? Eric? A expressão de Sarah mudou sutilmente. Contatamos o número de emergência no seu telefone. Deixamos várias mensagens. Mas ele não veio. Mesmo no meu estado drogado, senti uma pontada de confusão. Ainda não. Mas tenho certeza de que virá em breve, ela acrescentou, embora seu tom carecia de convicção.
Mais tarde naquele dia, Dr. Daniel Foster veio explicar a extensão dos meus ferimentos. 3 costelas quebradas, uma concussão grave, uma fratura exposta na minha perna direita exigindo pinos cirúrgicos e várias lacerações e contusões. Eu precisaria de semanas de hospitalização, seguidas de meses de fisioterapia. Você teve extraordinária sorte, ele disse. O motorista do caminhão que a atingiu não sobreviveu. Sorte. Não me senti sortuda enquanto estava deitada lá, incapaz de alcançar meu marido. Tentei ligar para o telefone do Eric repetidamente, mas ia direto para o correio de voz. Enviei mensagens de texto que mostraram como entregues, mas permaneceram sem resposta. Cada hora que passava sem resposta amplificava minha ansiedade. Sarah se tornou minha enfermeira principal e cada vez mais minha confidente. Ela me verificava mesmo quando não estava designada para meu quarto, trazendo xícaras extras de pudim ou apenas sentando comigo quando seu turno permitia. Ainda sem notícias, ela perguntou no terceiro dia, me ajudando a sentar para comer. Balancei a cabeça, fazendo careta com o movimento. Não entendo. Mesmo se o telefone dele morreu, ele saberia que algo estava errado quando eu não chegasse em casa. No quarto dia, finalmente recebi uma mensagem de texto do Eric. Soube do acidente. Muito ocupado com o projeto revolucionário. Visitarei quando as coisas se acalmarem. Nenhuma pergunta sobre minha condição. Nenhuma oferta de ajuda. Apenas. Nada. Isso não parece certo. Sarah franziu a testa quando mostrei a mensagem a ela. Você tem amigos que poderiam verificar como ele está? Liguei para minha amiga Melanie, mas ela soou estranha no telefone, fazendo desculpas sobre por que não podia visitar ainda. Quando a pressionei sobre Eric, ela rapidamente mudou de assunto. No final da primeira semana, eu havia me tornado cada vez mais suspeita. Usando o tablet da Sarah, verifiquei as redes sociais e encontrei algo que gelou meu sangue. Eric havia feito check-in na Galeria Artemis, um clube de arte exclusivo conhecido por seus patronos ricos, com uma legenda sobre celebrar novos começos. Com mãos trêmulas, liguei para o número dele novamente. Desta vez, ele atendeu. O quê? Sua voz estava irritada com música tocando ao fundo. Eric, estou no hospital. Estive aqui por uma semana. Onde você está? Uma pausa. Olha, Morgan. Estou no meio de algo importante. Mais importante que sua esposa estar em estado crítico? Outra pausa mais longa desta vez. Quando ele falou novamente, sua voz havia mudado, se tornado mais fria. Não tenho tempo nem dinheiro para uma perdedora, Morgan. Alguns de nós estão seguindo em frente com nossas vidas. O telefone ficou mudo. Olhei para ele em descrença, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. O que ele quis dizer com perdedora? Eu havia acabado de herdar 11 milhões de dólares, e mais importante, eu era sua esposa ferida e sozinha. Sarah me encontrou soluçando uma hora depois e imediatamente pediu um sedativo. Enquanto a medicação fazia efeito, diminuindo tanto a dor física quanto emocional, um pensamento continuava circulando em minha mente nebulosa. Algo estava muito, muito errado. Os dias seguindo a ligação cruel do Eric foram os mais sombrios da minha vida. Recusei comida, mal dormi e chorei até não ter mais lágrimas. A dor física dos meus ferimentos empalidecia comparada à devastação emocional. 7 anos de casamento e era assim que terminava. Com uma demissão tão fria que parecia estar falando com um estranho. Sarah ficou preocupada o suficiente para chamar Dr. Jessica Parker, a psicóloga do hospital. Uma mulher pequena com olhos bondosos e uma atitude sem nonsense, Jessica não ofereceu consolos vazios. O que você está experimentando é trauma em múltiplos níveis, ela explicou durante nossa primeira sessão. Ferimento físico, traição emocional e o choque do abandono súbito. É normal se sentir como se estivesse se afogando. Ele sabia? Perguntei em voz alta, não realmente esperando uma resposta. Sobre o dinheiro, quero dizer. Que dinheiro? Jéssica perguntou. Eu não havia contado a ninguém no hospital sobre minha herança. Parecia sem importância comparado a tudo mais acontecendo. Mas agora me perguntava se era a chave para entender o comportamento do Eric. Herdei 11 milhões de dólares no dia do meu acidente, expliquei. Estava a caminho de contar ao Eric quando a batida aconteceu. As sobrancelhas de Jéssica se ergueram. Isso certamente adiciona outra dimensão a considerar. 2 dias depois, Melanie finalmente visitou. Ela entrou no meu quarto cautelosamente, segurando um pequeno buquê de flores e olhando para qualquer lugar menos para mim. Você parece terrível, ela soltou. Então imediatamente fez careta. Desculpa, isso saiu errado. Por que você tem me evitado? Perguntei diretamente. As medicações haviam diminuído minha capacidade para delicadezas sociais.
Melanie se sentou pesadamente na cadeira do visitante. Flores esquecidas no seu colo. Não sabia o que dizer, Morgan. Tudo está tão confuso. Me diga o que está acontecendo com Eric. Ela mexeu com sua aliança de casamento, torcendo-a nervosamente. Ele está com outra pessoa agora. Uma mulher chamada Vanessa. As palavras me atingiram como outro acidente de carro. O que você quer dizer com outra pessoa? Somos casados. Ele tem estado dizendo às pessoas que você não sobreviveu ao acidente. Ela sussurrou, lágrimas se formando. Ele fez uma pequena reunião memorial no seu apartamento semana passada. Não consegui me forçar a ir. O quarto pareceu inclinar para o lado. Ele disse às pessoas: estou morta enquanto estou deitada aqui no hospital. Melanie assentiu miseravelmente. Só descobri que você estava viva quando Sarah me ligou ontem. Eric bloqueou todas as suas contas de redes sociais. Ele mudou as fechaduras do seu apartamento. Me mostre essa mulher. Relutantemente, Melanie tirou seu telefone e abriu o Instagram. Lá estava ele, meu marido, braço em volta de uma mulher esbelta com cabelo escuro. Eles estavam em uma abertura de galeria de arte, taças de champanhe nas mãos, parecendo para todo mundo como um casal estabelecido. Algo sobre o rosto da mulher desencadeou uma estranha sensação de familiaridade. Ela era mais jovem que eu, talvez por volta dos 20 e poucos anos, elegantemente vestida com características que de alguma forma ecoavam as minhas próprias. O nome dela é Vanessa Lauren. Ela é algum tipo de assistente na Galeria Hayward, Melanie explicou. Eles se conheceram cerca de 3 meses atrás, segundo amigos em comum. 3 meses. Enquanto eu estava visitando meu tio moribundo, Eric havia estado cultivando um relacionamento com essa mulher. Me senti fisicamente enjoada. Tem mais. Melanie acrescentou, sua voz caindo ainda mais baixo. As pessoas estão dizendo que eles se casaram no fim de semana passado, alguma cerimônia rápida no cartório. Casados. Meu marido havia me declarado morta e se casado com outra mulher em questão de dias após meu acidente. A traição era tão enorme que não consegui processar. Sarah, que havia estado pairando por perto, interveio quando viu meu monitor de batimentos cardíacos disparando perigosamente. Acho que é o suficiente por hoje. Ela disse, firmemente guiando Melanie em direção à porta. Sinto muito, Morgan, Melanie gritou de volta. Deveria ter te contado mais cedo. Depois que ela saiu, Sarah sentou comigo, sua presença firme, enquanto eu tentava dar sentido ao que havia aprendido. Você precisa de ajuda legal, ela disse finalmente. Isso não é apenas traição, é fraude. Ela estava certa. Com sua assistência, liguei para Benjamin Harrison na manhã seguinte. Morgan, eu estava começando a me preocupar, o advogado disse. Tenho tentado entrar em contato com você sobre alguns desenvolvimentos preocupantes. Deixe-me adivinhar, disse amargamente. Meu marido tem perguntado sobre minha herança. Mais do que perguntando. Ele veio ao meu escritório, alegando ser seu parente mais próximo, dizendo que você havia falecido em um acidente. Ele trouxe certidões de casamento e o que parecia ser documentos de óbito, embora não passassem por uma inspeção mais detalhada. Ele está tentando roubar minha herança, disse, as peças finalmente se encaixando. Parece que sim, e ele não está trabalhando sozinho. Ele trouxe uma jovem com ele que ele apresentou como sua irmã, alegando que ela deveria ter direitos parciais de herança. Não tenho uma irmã, disse automaticamente. Então congelei. Qual era o nome dela? Vanessa alguma coisa. Sobrenome francês. Minha mente acelerou. O rosto familiar. A semelhança que as pessoas haviam notado entre nós. O timing de sua aparição na vida do Eric Jeshas James Health Red perguntou feio. Benjamin, preciso que você investigue o passado dessa mulher. E preciso que venha ao hospital amanhã. Acho que meu marido está planejando algo. E preciso estar preparada. Naquela noite mal dormi, minha mente montando os fragmentos desse quebra-cabeças bizarro. Como Eric havia sabido sobre a herança antes de eu contar a ele? Por que escolher uma mulher que se parecia comigo para interpretar essa farsa? E por que ela parecia tão familiar para mim, além da semelhança física? Pela manhã eu tinha uma teoria enjoativa se formando, uma tão distorcida que mal conseguia contemplá-la. Pedi a Sarah para instalar uma pequena câmera no meu quarto, ostensivamente para propósitos de segurança. Então enviei uma mensagem de texto para o telefone do Eric do número da Melanie, que ela havia me deixado emprestar. Sei sobre a herança. Morgan está acordada e lembra de tudo. Você precisa resolver isso antes que ela fale. A resposta veio em minutos. Cuidaremos disso hoje. Apague esta mensagem. Eles estavam vindo. E eu finalmente teria algumas respostas.
Passei a manhã me preparando tanto mental quanto fisicamente para o confronto que viria. Sarah me ajudou a sentar adequadamente na cama e ajustar minha aparência para que eu parecesse ligeiramente mais vulnerável do que realmente me sentia. Dr. Jéssica me treinou sobre manter controle emocional, independentemente do que pudesse ser dito. Lembre-se, você detém o poder aqui. Ela me lembrou. Não importa o que ele diga ou faça, ele não pode tirar isso de você a menos que você permita. Benjamin chegou ao meio-dia, maleta na mão, e se posicionou na cadeira perto da janela, onde não seria imediatamente visível para quem entrasse. A pequena câmera que Sarah havia instalado estava discretamente gravando, sua pequena lente apontada para o pé da minha cama. Tem certeza de que quer fazer isso hoje? Benjamin perguntou, preocupado com minha condição ainda frágil. Poderíamos lidar com isso através de canais legais adequados. Preciso ver o rosto dele. Preciso entender por quê. Precisamente às 2 da tarde, houve uma batida na minha porta. Meu batimento cardíaco disparou, o monitor traindo minha ansiedade, apesar do meu exterior composto. Sarah apertou minha mão uma vez antes de se afastar para ficar perto da porta do banheiro. Eric entrou primeiro, vestido com um blazer de aparência cara que nunca havia visto antes. Seu cabelo estava penteado diferentemente, e ele usava um relógio novo que provavelmente custava vários milhares de dólares. A transformação de artista em dificuldades para fluente sofisticado era chocante. Sua expressão ao me ver não foi surpresa ou alívio, mas aborrecimento rapidamente mascarado por falsa preocupação. Morgan, ele disse, sua voz teatral. Você está acordada. Temos estado tão preocupados. Nós? Perguntei, minha voz mais firme do que me sentia. Ele olhou de volta em direção à porta, gesticulando impacientemente. Uma figura esbelta entrou no quarto, mas permaneceu parcialmente escondida atrás dele. Eu só conseguia ver um vislumbre de cabelo escuro e um vestido de designer. Você se lembra da Vanessa, é claro, ele disse suavemente. A filha do seu primo. Não disse nada, observando-se mover mais para dentro do quarto. Sua confiança cresceu a cada passo. Ele sempre havia sido um ator no coração, convincente em qualquer papel que escolhesse interpretar. Hoje ele havia se escalado como marido preocupado. Os médicos dizem que sua memória pode ter sido afetada pelo acidente e ele continuou. Tantas coisas aconteceram enquanto você esteve inconsciente. Como você contar a todos que eu estava morta? Perguntei silenciosamente. Seu passo vacilou momentaneamente antes de se recuperar. Um terrível mal-entendido. Quando eles a trouxeram primeiro, pensaram que você poderia não sobreviver. Eu estava devastado. Algumas pessoas interpretaram mal minha dor. E o novo apartamento. As celebrações da galeria de arte. A certidão de casamento. Seus olhos se estreitaram ligeiramente, calculando. Você tem estado ouvindo fofocas, querida. Não é bom para sua recuperação. O que importa agora é você ficar bem e resolver os aspectos financeiros da sua situação. Ele puxou alguns papéis do bolso interno. Os médicos mencionaram que você pode não conseguir lidar com seus assuntos por algum tempo. Trouxe alguns formulários simples autorizando-me a gerenciar as coisas enquanto você se recupera. Quase tive que admirar a performance. Se eu estivesse fortemente medicada ou confusa, poderia ter acreditado em seu ato preocupado. Mas eu podia ver a frieza por trás de seus olhos, a impaciência na maneira como ele segurava os papéis. Você quer dizer os 11 milhões de dólares que herdei? Perguntei sem rodeios. Sua expressão tremulou, surpresa rapidamente mascarada. Você se lembra disso? Sim, é claro. Tal bênção, mas também uma responsabilidade. Na sua condição, o estresse de gerenciar tais fundos poderia impedir sua recuperação. Que atencioso de você se preocupar com isso. Ele sorriu, confundindo minha calma com conformidade. Sempre tive seus melhores interesses no coração, Morgan. É por isso que você bloqueou minhas contas de redes sociais? Mudou as fechaduras do nosso apartamento? Disse aos meus amigos que eu estava morta? A fachada do Eric começou a rachar. Você está confusa. A medicação? Mostre a ela o vídeo, Benjamin disse de repente, levantando-se da cadeira. Eric se virou, genuinamente assustado. Quem diabos é você? Benjamin Harrison, advogado da senhora Wallace. E você deve ser o marido que tem tentado fraudar sua esposa ferida. Benjamin colocou seu tablet na bandeja da cama, reproduzindo filmagens de segurança do seu escritório, mostrando Eric. E uma jovem apresentando certidões de óbito falsificadas e alegando direitos de herança. Chega, Eric estourou, movendo-se para pegar o tablet. Não toque nisso, Sarah advertiu, dando um passo à frente. A segurança do hospital está logo do lado de fora. A mulher que havia permanecido perto da porta finalmente se moveu para frente.
curiosidade aparentemente superando a cautela. Quando ela se aproximou da cama, tive minha primeira visão clara de seu rosto. A semelhança era ainda mais impressionante de perto. Mesmo os olhos moldados, nariz similar. Até a maneira como ela se carregava me lembrava de mim mesma em uma idade mais jovem. Mas havia algo mais. Algo que desencadeou um reconhecimento profundo, quase primitivo. Vanessa olhou para mim, sua expressão mudando de nervosa para confusa para chocada. Seu rosto empalideceu dramaticamente quando nossos olhos se encontraram. Oh meu Deus, ela sussurrou, sua voz tremendo. Ela é minha mãe. O quarto ficou completamente silencioso. Eric se lançou em direção a ela, agarrando seu braço. Calha a boca, ele sibilou. Siga o plano. Mas Vanessa estava transfixada, olhando para mim como se visse um fantasma. Com mãos trêmulas, ela alcançou sua bolsa e tirou uma fotografia desgastada. Tenho procurado por você toda a minha vida, ela disse, sua voz quebrando, enquanto segurava a foto para eu ver. A imagem mostrava uma garota adolescente segurando um bebê recém-nascido. Seu rosto parcialmente obscurecido, mas inegavelmente uma versão mais jovem de mim mesmo. Uma fotografia que eu não havia visto em 17 anos, uma que pensei ter sido destruída há muito tempo. Enquanto olhava para a evidência do meu segredo mais cuidadosamente guardado, o quarto pareceu girar ao meu redor. O bip do monitor cardíaco acelerou enquanto peças de um quebra-cabeças que nunca soube que existia de repente se encaixaram no lugar. Minhas mãos tremeram quando peguei a fotografia da Vanessa. A garota adolescente na imagem parecia tão jovem, tão assustada, seus olhos vermelhos de chorar, enquanto segurava o pequeno embrulho pelo que sabia que seria a primeira e última vez. Onde conseguiu isso? Sussei. Estava comigo quando fui adotada, Vanessa respondeu, sua voz igualmente suave. A única ligação que eu tinha com minha mãe biológica. Carreguei comigo todos os dias desde que fui velha o suficiente para entender o que significava. Eric fez outra tentativa de intervir. Isso é ridículo. Ela está claramente confusa e tentando manipular a situação. Fique quieto, Eric disse. Com uma autoridade recém-descoberta que pareceu surpreender todos, incluindo a mim mesma. Pela primeira vez na sua vida, apenas pare de falar. Olhei de volta para Vanessa, realmente estudando seu rosto. Ela tinha as maçãs do rosto da minha mãe em meus olhos. Como eu não havia visto isso imediatamente? Talvez porque eu havia passado 17 anos tentando esquecer, afastar a memória do bebê que havia segurado apenas uma vez. Eu tinha 18 anos, comecei, minha voz estudada enquanto falava. Uma aluna do último ano do ensino médio com planos para a faculdade. Meu namorado na época não queria nada com o bebê, e meus pais ficaram horrorizados com o escândalo que causaria em nossa pequena cidade. Vanessa se sentou na borda da minha cama, transfixada. Eles me mandaram ficar com uma tia distante durante a gravidez. Depois que você nasceu, eles arranjaram uma adoção fechada. Me permitiram segurar você uma vez, e alguém tirou esta foto. Não sabia que tinham dado uma cópia para você. Meus pais adotivos me disseram que era a única coisa que veio comigo, Vanessa explicou. Eles eram pessoas maravilhosas, que nunca esconderam o fato de que eu era adotada. Quando completei 18 anos, eles apoiaram minha decisão de procurar minha mãe biológica. Como você encontrou Eric? Benjamin perguntou, sua mente de advogado ainda focada em desvendar o esquema. Vanessa olhou desconfortavelmente para Eric, que estava parado rígido com raiva perto da janela. Eu não o encontrei. Ele me encontrou, ela admitiu. Cerca de 3 meses atrás, ele me abordou na galeria onde trabalho. Ele disse que sabia quem era minha mãe biológica. As peças se encaixaram no lugar com clareza enjoativa. A caixa de memórias disse olhando para Eric. Você a encontrou quando nos mudamos ano passado. Eric não disse nada, mas sua expressão confirmou minha suspeita. Eu havia guardado uma pequena caixa de madeira com algumas lembranças daquele período da minha vida, a pulseira do hospital, um pequeno chapéu e uma cópia daquela fotografia. Pensei que havia escondido bem, mas aparentemente não bem o suficiente. Ele me disse que você também havia estado me procurando, Vanessa continuou. Que você era rica, mas distante da sua família, e queria se reconectar, mas tinha medo da rejeição. E quando o casamento entrou na história? Perguntei, incapaz de manter a amargura da minha voz. Vanessa corou de vergonha. Aconteceu gradualmente. Ele era tão atencioso, tão interessado em me ajudar a me conectar com você. Quando ele propôs 2 semanas atrás, dizendo que te faria feliz me ver estabelecida com alguém em quem você confiava, pareceu romântico. Então eu tive meu acidente, e de repente eu valia mais morta do que viva, concluí. Eric finalmente quebrou seu silêncio. Você não tem prova de nada. Isso é tudo circunstancial e manipulação emocional.
Benjamin pigarreou. Na verdade, temos bastante evidência, incluindo suas tentativas de acessar as contas da Morgan, certidões de óbito falsificadas, e agora esta confissão gravada. Sem mencionar bigamia, já que você ainda está legalmente casado com Morgan. O que não entendo, Sarah interrompeu, é por que passar por todo este esquema elaborado? Por que não apenas continuar casado com Morgan e desfrutar da herança juntos? Olhei para Eric e realmente olhei para ele, vendo-o claramente talvez pela primeira vez. Porque ele nunca me amou. Eu era conveniente, uma renda estável, enquanto ele perseguia seus sonhos artísticos. Mas 11 milhões de dólares. Isso exigia um plano maior. O testamento tem uma provisão especial, Benjamin explicou. Se Morgan tivesse morrido sem filhos, uma porção significativa teria ido para a caridade. Mas com um descendente direto, toda a herança permaneceria na família. E como marido da Vanessa, Eric teria influência sobre esses fundos. Terminei. Vanessa se levantou, de repente se afastando de Eric. Você me usou. Todas aquelas coisas que disse sobre se importar comigo, sobre construir um futuro juntos. Não seja ingênua, Eric estourou. Foi um arranjo mutuamente benéfico. Você queria encontrar sua mãe biológica, eu ajudei. O dinheiro era apenas um bônus. Ao me declarar morta e se casar com minha filha, perguntei incrédula. Metade da herança teria ido para ela de qualquer forma, uma vez que o relacionamento fosse descoberto, Eric argumentou. Sua verdadeira natureza agora totalmente exposta. Eu estava apenas expedindo o processo. Ao cometer fraude, Benjamin apontou. E potencialmente assassinato se Morgan tivesse morrido de seus ferimentos sem recuperar a consciência. O rosto de Eric endureceu. Você não pode provar isso. Não precisamos, disse silenciosamente. Você já causou dano suficiente. Me virei para Vanessa, cujo mundo havia claramente sido despedaçado. Sinto muito que você tenha sido arrastada para isso. Ela enxugou lágrimas dos olhos. Toda a minha vida imaginei encontrar minha mãe biológica. Nunca assim. Eric fez um movimento súbito em direção à porta. Isso é absurdo. Estou saindo. Eu não aconselharia isso, Benjamin disse calmamente. A segurança do hospital está esperando lá fora, e já registrei acusações preliminares. Sair agora apenas adicionaria fuga à lista. Como se fosse um sinal, 2 oficiais de segurança apareceram na porta. Eric olhou selvagemente ao redor do quarto como um animal encurralado procurando escape. Morgan, ele tentou uma última vez, sua voz tomando o tom gentil que eu havia amado uma vez. Podemos resolver isso. Pense em tudo pelo que passamos juntos. É exatamente nisso que estou pensando, respondi. Oficiais, este é o homem que mencionei. Enquanto eles escoltavam Eric para fora do quarto, Vanessa e eu ficamos em um estranho silêncio pesado. 17 anos de separação pendendo entre nós como uma parede invisível. Nunca parei de pensar em você, finalmente disse. Nem um único dia. Os dias seguindo a prisão do Eric foram um borrão de reuniões legais, declarações policiais e conversas emocionais. Benjamin trabalhou incansavelmente para desemaranhar a teia de fraude que Eric havia criado, descobrindo que ele havia tentado acessar minhas contas bancárias múltiplas vezes usando documentos forjados. Ele foi bastante minucioso, Benjamin explicou durante uma de nossas reuniões no meu quarto do hospital. Ele havia criado um rastro de papel sugerindo que você havia discutido a herança com ele, chegando ao ponto de forjar e-mails entre vocês dois. Quanto problema ele está enfrentando? Perguntei, não por preocupação com Eric, mas precisando entender a extensão de seus crimes. Fraude, falsificação, tentativa de grande furto, bigamia e possivelmente acusações de conspiração. Se pudermos provar que ele deliberadamente te deixou sem assistência médica após o acidente, ele está enfrentando um tempo significativo de prisão. A traição ainda parecia surreal, como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa se desfazer. 7 anos de casamento, e eu nunca havia realmente conhecido o homem com quem compartilhava minha cama. E quanto ao casamento com Vanessa? Perguntei, já registrando para anulação. Como seu casamento com Eric nunca foi legalmente dissolvido, seu casamento com Vanessa é inválido. Além disso, a evidência de manipulação e intenção fraudulenta torna um caso direto. Vanessa havia estado visitando diariamente desde o confronto. Nossos encontros iniciais foram desajeitados, cheios de longos silêncios e perguntas hesitantes. Como você começa um relacionamento com a filha que você entregou há 17 anos, especialmente sob circunstâncias tão bizarras? Me conte sobre seus pais, perguntei durante uma de suas visitas. Seus pais adotivos, quero dizer. O rosto de Vanessa suavizou. Eles são maravilhosos. Papai é professor de ciências do ensino médio, mamãe trabalha como bibliotecária.
Sempre se certificaram de que eu soubesse que era amada e desejada. Fico feliz, disse sinceramente. Era tudo que eu sempre esperei para você. Eles querem te conhecer quando você estiver pronta, ela acrescentou cautelosamente. Eles nunca falaram mal de você. Sempre me disseram que você era muito jovem e queria que eu tivesse oportunidades que você não podia providenciar. Lágrimas encheram meus olhos. Eles soam como pessoas extraordinárias. Por que você nunca tentou me encontrar? Ela perguntou a questão que claramente havia pesado nela. Respirei fundo. Parte vergonha. Parte porque pensei que uma ruptura limpa seria melhor para você, e parte porque eu tinha medo. Medo do quê? Que você me odiaria por te entregar. Que você faria perguntas para as quais eu não tinha boas respostas. Que te ver feliz com outra família quebraria meu coração mais uma vez. Vanessa estendeu a mão tentamente e pegou minha mão. Eu nunca poderia te odiar. Tenho perguntas, sim. Mas entendo que você era apenas uma adolescente enfrentando uma situação impossível. Seu perdão, tão livremente dado, quebrou algo dentro de mim. Pela primeira vez desde o acidente, chorei sem restrições, liberando 17 anos de culpa e arrependimento. Sarah, que havia estado verificando meus sinais vitais, silenciosamente saiu do quarto para nos dar privacidade. Enquanto minhas feridas emocionais começaram o lento processo de cura, minha recuperação física também continuou. Os cirurgiões haviam feito um trabalho excelente na minha perna. Mas o caminho para a mobilidade total seria longo. As sessões de fisioterapia eram extenuantes, frequentemente me deixando exausta e desencorajada. Você está fazendo progresso notável, Dr. Foster me assegurou, durante um exame de acompanhamento. Muitos pacientes com seus ferimentos ainda estariam acamados. Tenho boa motivação, respondi, olhando para Vanessa, que havia começado a frequentar minhas sessões de terapia para apoio moral. Benjamin visitou novamente com notícias sobre a situação da herança. Dadas as circunstâncias, acredito que devemos discutir como você quer lidar com o espólio, particularmente à luz do relacionamento da Vanessa com você. Eu havia estado pensando sobre isso extensivamente. O tio James deixou tudo para mim, porque ele não sabia sobre Vanessa. Se ele soubesse que tinha uma sobrinha neta, acredito que a teria incluído. Então você quer dividir a herança? Benjamin esclareceu. Sim, igualmente. Vanessa imediatamente protestou. Morgan, não. Esse dinheiro é seu. Nunca vim procurando por você por causa de dinheiro. Eu sei disso, assegurei a ela. Mas você é família, minha família. E tenho 17 anos de aniversários e natais para compensar. 2 semanas após a prisão do Eric, recebi uma visita da detetive Laura Jennings, a oficial lidando com o caso. Encontramos algo preocupante ao executar um mandado de busca no seu apartamento, ela explicou, colocando um saco de evidência lacrado na bandeja da minha cama. Dentro havia uma pequena garrafa de pílulas com um rótulo de farmácia em meu nome, mas para medicação que eu nunca havia sido prescrita. Estes são sedativos poderosos, frequentemente usados para tratar insônia severa, detetive Jennings explicou. De acordo com a data da prescrição, eles foram preenchidos 3 dias antes do seu acidente. Nunca tive problemas para dormir, disse confusa. Nunca vi isso antes. Estamos investigando a possibilidade de que seu marido possa ter estado te medicando sem seu conhecimento. Vários de seus vizinhos relataram ouvir discussões nas semanas antes do seu acidente. E o mencionou que você parecia incomumente cansada e desorientada durante sua última conversa. A implicação era clara e arrepiante. Eric havia estado planejando se livrar de mim, mesmo antes de saber sobre a herança? O acidente simplesmente forneceu uma oportunidade conveniente para acelerar seus planos? Podemos nunca saber a extensão total do que ele pretendia, detetive Jennings admitiu. Mas fique tranquila, estamos construindo o caso mais forte possível. Conforme minha data de alta se aproximava, preocupações práticas começaram a surgir. Eu não podia retornar ao apartamento que havia compartilhado com Eric, tanto por razões legais quanto emocionais. Hotéis não eram adequados para alguém ainda requerendo cuidados médicos e fisioterapia. Você poderia ficar comigo, Vanessa ofereceu. Meu lugar é pequeno, mas tem elevadores sem escadas. Não posso impor assim, protestei. Não é imposição. Quero ajudar, ela insistiu, então acrescentou com um pequeno sorriso. Além disso, temos muito para recuperar. Sarah, que havia se tornado uma cara amiga durante minha estadia no hospital, tinha outra sugestão. E quanto à propriedade do seu tio que Benjamin mencionou? Está vazia. A ideia criou raízes. A propriedade rural onde eu havia passado aqueles poucos dias mágicos da infância agora era minha. Precisaria de atualizações e modificações para acomodar minhas necessidades de recuperação,
mas oferecia um novo começo longe das memórias dolorosas da minha vida com Eric. É mais de 1 hora da cidade e hesitei. Vanessa? Seria uma longa ida e volta para você à galeria. Ela olhou para baixo, mexendo com a alça da bolsa. Na verdade, saí do emprego da galeria semana passada. Muitas memórias de como Eric me manipulou lá. O que você fará agora? Ela hesitou antes de responder. Tenho pensado em voltar para a escola. Sempre quis estudar psicologia, talvez focar em ajudar adotados e pais biológicos a navegar reuniões. A sincronicidade do momento não me passou despercebida. A propriedade tem muito espaço. Você poderia ficar lá enquanto resolve as coisas. Se quiser, é claro. O olhar de esperança no rosto dela foi resposta suficiente. De alguma forma, dos destroços da traição e dor, um novo tipo de família estava emergindo, uma construída na verdade e escolha em vez de decepção. 6 semanas após o acidente que mudou tudo, finalmente recebi alta do hospital. Deixar o lugar que havia sido meu lar durante essa transformação pareceu estranhamente emocional. Abracei Sarah apertado, prometendo manter contato e atualizá-la sobre meu progresso. Você é uma das pessoas mais fortes que já conheci, ela me disse. Lembre-se disso nos dias difíceis. A viagem para a propriedade do tio James, agora minha propriedade, foi silenciosa. Vanessa se concentrou em navegar pelas estradas rurais serpenteantes, enquanto eu observava a cidade gradualmente dar lugar a colinas onduladas e campos abertos. Uma neve leve havia caído na noite anterior, empoeirando a paisagem em branco pristino que parecia adequado para nosso novo começo. A casa em si era mais grandiosa do que eu lembrava, uma vitoriana expansiva com uma varanda envolvente e janelas grandes. Benjamin havia arranjado modificações para acomodar minhas questões de mobilidade, rampas ao lado, os degraus da frente, um quarto temporário montado no primeiro andar, barras de apoio nos banheiros. O que você acha? Perguntei a Vanessa quando paramos na entrada circular. É lindo, ela respondeu, seus olhos arregalados. Como algo de um livro de histórias. Aquelas primeiras semanas de coabitação foram um ajuste para nós duas. Éramos mãe e filha biologicamente, mas estranhas em quase todos os outros aspectos. Circulamos uma à outra cautelosamente, aprendendo os hábitos e preferências uma da outra, encontrando nosso ritmo nesta nova vida compartilhada. Descobri que Vanessa era uma pessoa matutina que cantava no chuveiro. Ela aprendeu que eu não conseguia funcionar sem café e preferia silêncio até minha segunda xícara. Pequenas revelações que gradualmente construíram uma ponte entre nós. Minha recuperação física continuou, com visitas domiciliares de um fisioterapeuta 3 vezes por semana. A dor era constante, mas evoluindo. Pontadas agudas dando lugar a dores surdas conforme meu corpo lentamente curava. Me formei de uma cadeira de rodas para um andador, então para muletas cada transição. Uma pequena vitória celebrada com cupcakes que Vanessa trazia da padaria local. A cura emocional foi mais complicada. Dr. Jéssica continuou nossas sessões de terapia via videochamadas, me ajudando a processar não apenas a traição do Eric, mas também o reaparecimento súbito da filha que eu havia entregado. Relacionamentos construídos sob circunstâncias extremas podem ser intensos, mas frágeis, ela alertou. Dê a si mesma e a Vanessa tempo para desenvolver uma conexão sustentável. Seguindo seu conselho, Vanessa e eu começamos a estabelecer rituais que ajudaram a normalizar nossa situação em comum. Noites de filme de domingo, experimentos culinários de quinta-feira, caminhadas diárias pela propriedade conforme minha mobilidade melhorava. Conversamos sobre tudo e nada, preenchendo o vão de 17 anos em nossa história compartilhada. Uma noite, cerca de 3 meses depois de nos mudarmos para a propriedade, Vanessa hesitantemente trouxe um assunto que ambas havíamos estado evitando. Gostaria que você conhecesse meus pais, ela disse. Meus pais adotivos, quero dizer. Meu estômago apertou com ansiedade. Eles me odeiam? Não, ela disse firmemente. Eles sempre falaram de você com respeito. Entenderam que você estava em uma situação impossível. O encontro foi marcado para o fim de semana seguinte. Passei dias me preocupando sobre o que vestir, o que dizer, como agradecer por criarem a filha que eu não pude manter. Quando o dia chegou, eu era um feixe de nervos, andando pelo hall da frente com minha bengala. Mark e Diana Lauren se revelaram exatamente como Vanessa havia descrito, pessoas gentis. Pessoas sem pretensões que me cumprimentaram com calor em vez de julgamento. Sempre nos consideramos os guardiões da Vanessa, até que você pudesse fazer parte da vida dela novamente, Diana me disse durante o chá. Estamos tão gratos que esse dia chegou, mesmo sob essas circunstâncias difíceis. Sua generosidade de espírito me humilhou.
Em vez de me ver como uma ameaça ao relacionamento deles com Vanessa, eles me receberam como uma adição ao círculo familiar. No final da visita, havíamos feito planos para feriados e reuniões futuras, expandindo nossa família não convencional ainda mais. Os procedimentos legais contra Eric continuaram no fundo de nossa nova vida. Compareci às audiências quando necessário, enfrentando-o no tribunal com uma força que não sabia que possuía. Ele havia perdido o charme carismático que uma vez o definiu, aparecendo carrancudo e diminuído em seu macacão laranja. Quando ele foi finalmente sentenciado a 8 anos por fraude e acusações relacionadas, não senti satisfação, apenas um alívio silencioso de que este capítulo estava verdadeiramente fechando. Você ainda o ama? Vanessa me perguntou uma vez, depois de uma audiência particularmente difícil. Não respondi honestamente. Lamento a pessoa que pensei que ele era, mas essa pessoa nunca existiu. Ele era um personagem que Eric criou como uma de suas pinturas. Conforme as estações mudaram, também mudou a propriedade. Plantamos um jardim na primavera, transformando os terrenos negligenciados em algo vibrante e vivo. Encontrei alegria inesperada em nutrir coisas crescentes, talvez porque isso paralelizou meu próprio renascimento. Seguindo o conselho financeiro de Benjamin, estabelecemos uma fundação de caridade no nome do tio James, focando em apoiar jovens mães solteiras e promover práticas éticas de adoção. A ironia de usar minha herança dessa forma não me passou despercebida, mas pareceu certo, uma maneira de criar significado da minha própria experiência dolorosa. Vanessa se matriculou na universidade naquele outono, fazendo a ida e volta para as aulas enquanto continuava morando na propriedade. Sua paixão pela psicologia era evidente em como ela abordava tudo, sempre considerando as motivações mais profundas por trás de comportamentos e escolhas. Você teria sido uma esposa terrível de artista, ela me disse uma noite, enquanto sentávamos na varanda assistindo o pôr do sol. Muito prática, muito fundamentada. E ainda assim tentei ser uma por 7 anos, respondi com um sorriso arrependido. Porque você pensou que amor significava apoiar os sonhos de outra pessoa às custas dos seus próprios. Seu insight me atingiu profundamente. Quando você ficou tão sábia? Tive bons pais, ela disse simplesmente. Todos os 3. Conforme minha recuperação física se estabilizou, comecei a considerar o que queria para meu próprio futuro. A carreira publicitária que eu havia perseguido principalmente para apoiar as ambições artísticas do Eric não me atraía mais. Com segurança financeira agora assegurada, eu tinha a liberdade de me reinventar completamente. Comecei a escrever, inicialmente apenas como terapia, mas eventualmente com intenção mais séria. Minha história, ficcionalizada mas emocionalmente verdadeira, começou a tomar forma como um romance. O processo foi catártico, transformando dor em propósito. 1 ano exato após o acidente, fizemos uma pequena reunião na propriedade. Sarah veio junto com Benjamin, detetive Janice, Dr. Jessica, Melanie e os pais adotivos da Vanessa, pessoas que nos apoiaram durante os tempos mais sombrios, agora compartilhando na luz. Enquanto olhei ao redor para esses rostos, para a família improvável que havíamos criado dos destroços da traição, fiquei impressionada com a estranha alquimia da vida. Sua capacidade de transmutar chumbo em ouro se dá do tempo e pressão suficientes. Quero propor um brinde, disse, erguendo meu copo, para jornadas inesperadas e as pessoas que nos ajudam a navegá-las. Mais tarde, enquanto Vanessa e eu sentamos sozinhas nos degraus da varanda depois que todos haviam ido, ela fez a pergunta que havia estado em nossas duas mentes. Você já se arrepende? Não da adoção, mas de tudo o que aconteceu depois. O acidente, descobrir a traição do Eric, toda a dor. Considerei cuidadosamente antes de responder. Arrependimento implica que eu escolheria um caminho diferente se tivesse a chance, e eu não escolheria. Não se isso significasse não encontrar você novamente. O dinheiro pode revelar os verdadeiros caracteres das pessoas, despindo pretensões e expondo o que está por baixo. A traição do Eric me ensinou essa lição dolorosa. Mas também me trouxe de volta minha filha, me deu uma segunda chance em um relacionamento que pensei estar perdido para sempre. Às vezes os piores momentos de nossas vidas criam aberturas para os melhores entrarem. O acidente que quebrou meu corpo levou à cura do meu coração. O marido que me traiu inadvertidamente me reuniu com a filha que eu havia lamentado por 17 anos. A herança que me tornou um alvo também me deu a liberdade de reconstruir minha vida nos meus termos. Enquanto as estrelas apareciam acima de nós, percebi que a verdadeira riqueza não tinha nada a ver com os milhões na minha conta bancária e tudo a ver com as conexões autênticas que eu havia formado no rescaldo do desastre. Eu havia perdido um marido, mas ganhado uma filha.
Perdido ilusões, mas ganhado clareza. Perdido minha vida antiga, mas ganhado uma infinitamente mais real e satisfatória. No que você está pensando? Vanessa perguntou, notando meu silêncio. Que às vezes você tem que sobreviver a um acidente para encontrar seu caminho para casa.